Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre cache, tá? Então eu comentei sobre uma técnica um pouquinho diferente no vídeo anterior e vocês comentaram lá pra gente falar um pouquinho mais sobre ela e é isso que a gente vai explorar nesse vídeo, tá? Então, como que a gente pode reduzir esse tempo de buscar na cache. E eu vou explicar direitinho o que isso quer dizer. Se você não viu o outro vídeo sobre cache, é bastante importante que você faça isso. Vou deixar um card aqui nesse vídeo para você conseguir ir lá e assistir ele primeiro, para você entender um pouquinho sobre esse conceito de cache e como que a gente pode utilizar nas nossas aplicações. A intenção aqui é que você entenda o conceito, tá? Então muita coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai explorar no próprio Redis, mas é legal que você pense aí em como fazer production ready, tá? Então adaptar o conceito aplicado no ambiente de produção. Foca bastante no conceito, que é o mais importante de você entender essa estratégia, tá? Então é o seguinte, eu desenhei aqui um pouco do nosso cenário, né? Então, o cenário que a gente fez no primeiro vídeo foi o seguinte: a primeira requisição vermelhinha, porque ela demora um pouco mais, né? Então a gente tem que buscar o dado na fonte original. As subsequentes, verdinho, porque ela consegue pegar da cache. Porém, quando a cache expira, né? Então quando o TTL da cache expira, ele fica vermelhinho de novo. Então eu vou buscar na cache, não existe, eu preciso gastar esse tempo aqui para buscar esse dado novamente e preencher a cache de novo. As requisições subsequentes, verdinha, porque eu consigo pegar na cache. Qual que é a intenção? E se a gente tivesse um cenário onde a primeira requisição, a gente ainda precisa demorar, porque é a primeira, ou a gente pensa em alguma coisa para a gente fazer um aquecimento dessa cache. Porém, quando a gente fosse fazer a mesma requisição que a gente fez aqui, ela não gastasse esse tempo para buscar. Ou melhor, né, a gente não precisaria buscar essa cache, esse dado no dado original, porém a gente faz um outro detalhe. Nesse momento aqui, a gente considera que esse dado ele está num estado stale, que é o estado desatualizado. Tá? Então essa é a ideia aqui por trás dessa estratégia. Então o que a gente vai fazer? A gente, ao invés de estar desatualizado, preciso pegar agora, a gente vai falar assim, está desatualizado, vou mandar a cache, mas por baixo dos panos aqui eu vou preparar para conseguir reconstruir essa cache de maneira atualizada. Então, olha só que legal. Entendendo isso, né, entendendo esse cenário que a gente quer fazer, o que seria interessante? A gente pensar como que a gente consegue operacionalizar isso. Tá? Então, eu quero que nessa operação aqui, que teoricamente na outra abordagem que a gente fez, a cache simplesmente deixe de existir, aqui ela não deixe de existir, mas ela seja considerada desatualizada. Esse é o cenário que a gente quer construir agora. Qual que é a vantagem disso? A gente vai ter verdinho, né? Aqui eu coloquei azul só para mostrar que ele está desatualizado, mas o tempo de resposta vai ser o equivalente a pegar a cache direto em todas as requisições, tá? Tirando a primeira aqui, se a gente não fizer alguma coisa a respeito. Mas em todas as requisições, a gente vai ter o mesmo tempo de resposta. Então, a gente não vai ter aquela, a cada 5 requisições muito rápidas, uma mais lenta, tá? E tem um outro detalhe que é importante também. Nesse caso aqui, a gente pode ter o cenário de receber 5, 10 requisições ao mesmo tempo que vão tentar atualizar essa cache ao mesmo tempo. Então, pode ser que a gente tenha o que a gente chama de race condition, né? Então, a gente tem várias requisições tentando trazer esse dado da fonte original, que gasta mais tempo, e tentando manipular a cache ao mesmo tempo, né? Então, aqui, a gente, no cenário que a gente fez no vídeo anterior, a gente precisaria tratar um pouquinho melhor também. Nesse daqui, o que a gente pode fazer? A gente pode, inclusive, controlar isso, né? Então, se a gente já está buscando esse dado ou não. Vamos para a prática para a gente ver o que a gente pode fazer aqui. Então, olha só, o que a gente já tinha feito anteriormente, que a gente tem os produtos da cache, né? Então, a gente dá um client.get all products, e se eu não tenho esse produto lá, eu vou setar na minha cache esses produtos. E aqui a gente tem uma coisa que é importante, a gente estava apagando a cache quando eu alterava esse valor, né? Então, essa cache durava mais tempo, mas eu tinha esse trabalho de fazer esse controle, né? O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou aproveitar esse mesmo cenário, só que a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai continuar mandando esses dados para a cache por um tempo maior. Então, eu vou manter esse dado lá por muito mais tempo, infinitamente lá. Porém, a gente vai fazer uma outra coisa. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou marcar no meu Redis se essa cache está atualizada ou não. Então, o que acontece? Ó? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar da cache, né? Então, sempre da cache aqui. E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer uma outra coisa. Products from cache. Espera aí, vamos colocar um is aqui. Será que ele está
será que ele já foi, não vale mais, vamos dizer assim? Então, qual que é a ideia? Tá? A ideia aqui é saber se essa cache nossa ela já foi invalidada, né, ou não. Então, o que a gente pode fazer? Await client.get. E aí a gente tem que usar alguma estratégia, né? Então, get all products, por exemplo, validation. Então, o que acontece? Se eu consigo pegar esse valor, quer dizer que a minha cache ainda é válida. Se eu não conseguir pegar esse valor, quer dizer que a minha cache é inválida. Como que eu vou saber disso, né? Eu posso fazer simplesmente um parênteses aqui e falar um não. Então, se ela está em estado de stale, o que a gente faz, né? Então, se não existe esse item na minha cache, quer dizer que ele está desatualizado. Se ele está desatualizado, a gente precisa fazer uma função que vai atualizar essa cache para a gente. Então, por exemplo, ó, set timeout. Eu vou usar o set timeout aqui, mas no ambiente real, o que você pode fazer? Você pode mandar uma mensagem para a mensageria para fazer isso em segundo plano. Você pode pensar em alguma coisa nesse sentido. Mas qual que é a ideia aqui? A gente vai abrir um timer novo aqui. A gente vai ter esse produto da cache, tá? Então, ele vai retornar o produto da cache do mesmo jeito. Porém, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai atualizar esse produto nesse período aqui. Então, vou colocar um async. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Ó. Então, const products é igual a await get all products. Vou pegar lá meu produto na fonte, normal. Vou fazer outra coisa. Const, a mesma coisa que está aqui. Ó. Então, await client.set get all products. E de novo, né, stringify products. Pessoal, aqui é para a gente entender o conceito, tá? Outra coisa que a gente vai fazer. Nesse período aqui, a gente vai fazer o seguinte. Olha, minha cache ela vai valer por um certo período, né? Então, qual período? Vamos definir ela aqui, ó. Então, eu tenho que salvar esse item aqui na cache. Então, await client.set e aqui a gente vai passar o nosso options, né? Então a gente vai colocar options. Tem que citar o valor. Então true, vírgula, EX, e vamos colocar o número de segundos que eu quero. Então 3.600, por exemplo. Então, olha só que interessante. Qual que é a ideia aqui nossa? E aí o set timeout, a gente vai colocar ele, sei lá, só para sair aqui em 0, só para ele fazer, ele vai continuar esse código para a gente. Então, se is products from cache stale, eu vou fazer essa operação aqui. Essa operação, se você estiver fazendo num ambiente de produção, você vai colocar numa mensageria, você vai fazer alguma forma de mandar esse cara para o background da sua aplicação para ele fazer para você. Então, qual que é a ideia? Esse validation que a gente tem aqui, ele tem um tempo de expiração. Então, é ele que vai falar que a cache expirou. Vamos colocar só 5 aqui, porque senão vai ficar muito longo. Então, é ele que vai falar que a cache expirou. Quando ele falar que a cache expirou, a gente vai fazer esse processo de novo. Porém, a gente vai continuar mandando a cache que está, os valores que a gente está na cache. Para ficar um pouco até melhor aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Console.log cache is stale. Refetching. Então a gente vai falar aqui que a gente está buscando novamente essa cache. Então, ó, vou rodar o nosso servidor. A gente consegue enxergar ele aqui, ó. E vamos dar um F5. Ó, então a cache estava com stale, a gente teve algum probleminha aqui, vamos ver o que a gente errou. Invalid argument type. Espera aí que a gente fez alguma coisa. Vamos colocar aqui JSON. Na verdade aqui tanto faz o valor, porque na verdade a gente tá preocupado só com a existência do item na cache, tá? O valor não importa. Então F5. Ó, cache is stale, refetching. E olha só que interessante. Eu posso dar um F5 aqui. Network. Olha só que interessante. Todas, vamos colocar para manter o log.
Ó, todas estão pegando da cache. Reparem que ele está com 4, 5 milissegundos. E a cada 5 segundos, a gente vai ver que ele vai dar um cache stale refetching. Então, o que ele está fazendo aqui? A gente está garantindo que a gente sempre manda da cache para ser rápido. Porém, quando a gente percebe que a cache está desatualizada, por baixo dos panos a gente vai lá, busca esse item, mas a gente manda a versão desatualizada. O que é legal dessa estratégia, tá? A gente não sacrifica aqui a performance para pegar e preencher essa cache. A gente faz isso por baixo dos panos. Seria interessante também a gente verificar se a gente não está com 2 stales ao mesmo tempo. Então, se eu fui buscar esse dado, eu poderia usar o equivalente a um semáforo aqui, né? Então, por exemplo, ó, já tem alguém buscando, o que eu poderia fazer? Ó, await, vamos colocar aqui alguma coisa, client.set, get all products is refetching, true. E vamos supor aqui que geralmente a nossa cache demora aí em torno de, sei lá, 15 segundos, né, para ser preenchida. Então vamos supor que você vai buscar no sistema legado que demora 15 segundos. Então, em 20 segundos, se a gente não conseguir arrumar a cache, a gente vai tentar de novo. Então, olha só que interessante. Ó. O que a gente vai fazer? Eu vou setar essa flag aqui para travar isso. Tá? Então está como true aqui, porque ele está começando a buscar, né? E aí aqui em cima a gente vai fazer uma outra verificação, tá? Então se o produto está em formato stale, eu vou tentar antes aqui fazer o seguinte, ó. Const is refetching é igual a await. E eu vou pegar esse item aqui, porque a gente vai ver se ele existe. Então se ele existir, quer dizer que a gente já está pegando, então não preciso pegar os dados, né? Então, ó, olha só que legal. Então, se refetching, então se existe esse item aqui, eu vou transformar ele num truth para a gente saber. Se ele está pegando, eu não pego. Então, se is not refetching, aí sim eu faço esse processo todo aqui. Então, olha só, a gente está complicando um pouquinho mais, mas é só para ficar um pouco mais claro. Olha só que interessante. Se is refetching, então console.log is refetching, só para a gente saber que ele está pegando os dados. Vou parar aqui e eu vou fazer uma outra coisa. Os produtos agora eles vão demorar um pouquinho mais para responder. Ó. Eu vou colocar aqui até 10 segundos, só para a gente ter uma ideia, e eu vou rodar aqui novamente. Então, olha só que interessante. Vamos olhar aqui. É importante a gente olhar aqui no console log. Então, F5, ó, is refetching false. Percebam que ele colocou cache is stale. Legal. Ó, is refetching true. Ele continuou sendo rápido. Ó, ele está retornando os dados ali para a gente, porém, ele não deu um outro refetching. Ó, ainda está refetching, ainda está refetching, ainda está refetching, ainda está refetching. Parou o refetching. Aí sim ele deu um refetching. E percebam que o tempo continua estável. Tá? Então a gente consegue fazer esse controle maior. Está na cache, está válido. Ó, is refetching. Então toda vez que está is refetching, ele não vai entrar aqui. Então com isso a gente consegue segurar inclusive esse cenário aqui vermelho. E também a gente segura o cenário de que quando esse dado está stale, eu começo a fazer um monte de requisição porque todo mundo percebeu que a minha cache estava stale. Então essas duas estratégias vão ajudar você a poupar a quantidade de requisições que você está fazendo no seu recurso original e também você vai ter uma resposta muito mais rápida, porque você vai mandar sempre da cache. Aqui, o que é importante a gente pensar dessa estratégia? Tá? A gente está usando uma flag dentro do próprio Redis. Tá? Então você pode utilizar outras estratégias para isso, mas é só para a gente entender que a gente está bloqueando dois cenários. A gente manda sempre a versão cacheada e a gente faz esse refetching em segundo plano. Quando a gente faz esse refetching em segundo plano, a gente também verifica se já não tem uma operação dessa acontecendo. E aí, inclusive, a gente coloca um timeout. Né? Então, 20 segundos aqui, ele é um tempo maior para que a gente saiba que está tudo certo. Né? Outro ponto importante, se eu conseguir fazer o refetching, eu posso, inclusive, matar aquele
aquele timeout aqui, ó. Eu posso, inclusive, fazer um client.delete ou del. E aí eu vou colocar esse cara aqui. Então, o que acontece? Conseguir atualizar minha cache, eu não preciso mais usar esse isRefetching aqui. Eu posso falar que já tá tudo certo, então não deu timeout. Então, olha só, ficou um pouco mais complicado, porém, a gente tem uma vantagem. A gente estabiliza mais a nossa cache, tá? O que é importante? Quais são os key takeaways, né? O que você tem que levar desse vídeo? Que é muito importante você pensar que, inclusive, vai ter o ponto de revalidação da sua cache, tá? O ponto aqui é a gente entender que vai existir essa requisição vermelha, onde a sua cache não existe e pode acontecer, dependendo do tráfego do seu sistema, que várias requisições vão querer preencher essa cache ao mesmo tempo. Como que você controla isso? É o que a gente falou nesse vídeo, tá? Então, são esses dois processos importantes aqui. Na verdade, o que é mais importante, né, que é o takeaway desse vídeo, é você parar para pensar sobre isso e como que a gente poderia utilizar essas artimanhas do Redis, expirar um item na cache, etc., como um procedimento de controle para isso, usando a presença ou não desses valores no Redis, para você saber se deu timeout, se você está tentando buscar aquela informação ou não. Isso é bastante importante e como que a gente consegue desacelerar bastante, né, esse número de requisições e melhorar o tempo de resposta delas. Aqui eu mostrei um cenário pequeno, né, mas imagina isso ao longo do dia, ao longo de uma Black Friday, por exemplo, que você tem muita requisição acontecendo. Isso ajuda demais, tá? E, inclusive, esse stale é o que a Vercel usa bastante, né? Que é o stale while revalidate. Tá? Essa técnica chama manda a versão desatualizada enquanto eu revalido, que é também uma forma de usar isso em CDNs e tudo mais. Tá? Então, manda desatualizada, enquanto isso eu vou arrumando aqui no back-end para mandar uma versão atualizada para você depois. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir e comentar aqui embaixo. Comentando também se você gosta desse tipo de conteúdo, tá? Onde a gente explora alguns cenários um pouco mais avançados. E na descrição também tem o link para todos os nossos treinamentos, nas nossas outras redes sociais, tá? Então vale bastante a pena você acompanhar por lá. E também, qualquer coisa, deixa a sugestão aqui de vídeos, tá? Que a gente gosta bastante de saber. E se inscreve e clica no sininho também. Valeu! Até a próxima!